pessoal, estamos aqui para mais um podcast Pode Falar Dori. É um programa bacana, inovador e que tem esse objetivo de transcorrer de maneira tranquila, contando casos leves, tal, mas informativos e orientativos. É isso mesmo. Esse podcast é produzido pelo Jornal Diário de Mogi. Você pode acessar um novo programa toda terça-feira. E está sendo gravado nos estúdios da RTV Filmes, aqui de Mogi das Cruzes, com Dori Bucô. Tudo bem, Dori? Tudo bem, Lili? Prazer estar com você mais uma vez. Já estamos Fechando julho, fechando né? julho, Fechando hein? as férias de julho. Nem parece que nós começamos já... O quê? Começamos em quando esse negócio? O nosso primeiro programa, a gente está indo para o 5º programa já. Olha, É um jovem podcast, é né? verdade. Espero que as Você pessoas tá gostando? gostem. É isso que eu ia perguntar para você. Eu estou gostando muito porque eu sempre prometi ao meu pai ajudar as pessoas. E essa é uma forma que nós estamos fazendo. E o Jornal Diário colocou de uma maneira extremamente profissional, capacitada, leve, divertida, objetiva. Me colocou ao lado de umas jornalistas mais capacitadas, que é a Eliane José, nos estudos da RTV. Quer dizer, tá ótimo para mim. Com o Leozinho ali cuidando Com o da Leozinho gente, né? cuidando, me sacaneando com esse ar-condicionado que ele põe a 10 graus aqui. Ô Dori, e você falou uma coisa interessante. As pessoas que tiverem dúvidas, Pode né, ou mandar. sugestões, tal, podem mandar pro e-mail do jornal, que é diario@odiariodemogi.com.br. E aí o Dori vai responder no próximo programa. E telefone, eles podem ligar também ou não? Pode, 3524-2400. 00, legal, porque aí a pessoa manda uma dúvida, manda um caso. Sim, sim. E Lili, eu quero contar uma novidade para você. Opa! Eu descobri quem que fez o Dori careca. Não, você tá brincando. Descobri. Você bancou um detetive. Foi, E investiguei. qual que foi o resultado dessa sua investigação? Ele trabalha na imprensa, trabalha na TV, eu vou atrás dele, ele vai ter que pintar, fazer sei lá, vou trazer um pincel atômico, vai dar um jeito, vai mudar esse negócio. Vai mudar isso daí, né? Põe mais um bigode na cabeça. Agosto que nos aguarde. Agosto que nos aguarde, porque vai ter que ter um bigode na minha cabeça. Ô Dori, mas a gente ainda está falando de férias, né? E também esses nossos últimos programas a gente falou sobre casos e cenas inusitadas vividas aí pelo Dori no decorrer da sua carreira profissional como especialista, consultor em direito do consumidor. E eu queria fazer uma pergunta. Seguinte, por causa da Covid ainda presente, né, nos nossos dias, infelizmente, é até por isso que a gente está de máscara, né? Quando uma pessoa tem que cancelar um serviço, por exemplo, uma viagem aérea, ou então alugou uma casa para passar uns dias aí com a família na praia, né? O que diz o direito do consumidor nesse caso? A pessoa pode cancelar? Ela tem prazo para cancelar? Você tem casos sobre isso? Tem. Você colocou uma questão muito importante. Tem um artigo no Código do Consumidor, artigo 6º, tá? Uhum. 6º. Nesse artigo 6º tem vários trechos, mas tem um que diz lá que é direito do consumidor a modificação das cláusulas contratuais por fatores supervenientes. O que é isso? Eu fiz um contrato numa época que não existia pandemia. Surgiu a pandemia, o mundo mudou. Não tem documento sobre isso, não tem projeto de lei, não tinha nada sobre isso. Começaram a surgir depois. Tem ainda um histórico. Tem um histórico, quer dizer, então você tem direito. Se você, porventura, comprou um pacote, navio, avião, hotel, e você pega Covid, a própria Organização Mundial da Saúde, a própria ANS, não permite as restrições sanitárias que você vá para dentro de um local desse, por causa da contaminação dos outros, e nem você pode sair de casa. Então, a primeira fonte é o médico, um atestado, uma orientação, os medicamentos, o que é que aconteceu, qual é a razão dessa sua suspensão da sua solicitação. E as empresas, elas têm que tomar providência. Claro, como é muito possível de muita gente sofrer isso, elas não vão já te devolver o dinheiro, porque daqui a pouco vão devolver o dinheiro de muita gente e atrapalha. Mas você vai programar uma nova situação. Não posso ir agora, então não vou perder meu dinheiro. Então eu vou deixar de crédito. Eu quero o dinheiro, então vai ser parcelado, quer dizer, você vai negociar. Ô Dori, isso vale tanto para viagem, sei lá, uma excursão, um passeio, agora para um show.
num show, Vale eventos também culturais. um teatro? Vale. Tem até uma lei própria que foi sobre isso. Viagens turísticas, né? E lazer e eventos culturais. Então Entendi. obviamente, eu comento sobre isso. Quer dizer, quando eu vejo um evento lotado de gente e as pessoas estão todas lá, aglomeradas, juntadas, sem máscara, eu já me preocupo que pode vir a outra onda, né? Ô, Dori, e eu acho que essa situação ainda vai perenizar por mais um tempo aí, né? Eu acho que a gente vai conviver com essa doença, mas de uma maneira não tão mortal. E nós vamos ser vacinados, pelo menos, acho que 2 vezes por ano. Essa é a minha Sim, opinião e é. dos infectologistas que eu venho seguindo. Mas nós não vamos nos livrar. Porque se você consegue resolver um problema nesse país, existem outros países que não conseguem resolver o Sim, sim. problema. Não, e depois não é só Covid, né? Você vê mesmo essa Gripe, varíola né? do macaco, Macaco, enfim. toda semana tem uma novidade ruim, Mas né? vamos voltar para um papo leve, né? Vamos Vamos lá. embora. Ô, Dori, o que você preparou aí de contos, de histórias aí vividas por você durante esse período? Você estava falando aí sobre a praia, calçadão, o que aconteceu? Não, Lili. Aliás, esse negócio não acaba, porque eu faço um podcast com você, na semana acontece já muita coisa, a turma já veio me contar mais caro. Essa foi interessante porque eu dando aula num determinado lugar, nem conhecia todos os alunos, mas são salas de 70, 80 pessoas, e um dia, vários alunos, e um dia, eu e a Ieda estamos andando à noite, na orla de uma praia, mas fora de temporada, olha o erro. À noite, na orla, fora de Fora de temporada, temporada. só eu e ela. Uhum. Erramos, não É. pode fazer. Aí atravessa, vem 2 caras mal encarados do outro lado, atravessa em nossa direção, aqui era um mato alto e aqui era a rua, então ou você corria para lá ou você corria para trás, mas os caras já vinham direto na gente. Aí eu falei, Ieda, fica calma, se acalma. Aí os caras vieram já com arma, e aí nós levantamos o braço, Caramba. era umas Faz 8 horas, tempo, Dori? umas 8 horas da noite, faz uns Alguns 5 anos. Tá. E iam começar celular, aí vem um cara, epa! Eu olhei, esse não! Caramba! Esse é dos meus! Sai, fora vocês! Os caras, vum! Professor, desculpa, tá? Desculpa. E vum, foi embora. Era um Um aluno ex-aluno meu que conhecido, que pertencia morava na comunidade, com sim, certeza, né? acho que Ô, eu Dori, passei um susto, Lili. e esse Nunca exemplo... fiquei tão contente de dar aula desse negócio lugar desse aí. lugar. Ô, Dori, e a violência tá muito Tudo. forte. Matam pessoas por causa de celular, de dinheiro. Não. E se a pessoa entregou, você já viu o vídeo, ainda dá um tiro na pessoa. Tá Dori, louco. você falou de celular, e aí me lembrei aqui de uma outra coisa, de seguro de celular. Tem que fazer. Isso é bacana? Se você fizer um bom seguro, pessoal, Lili colocou uma questão muito boa. A questão dela é muito importante. Faz um seguro de celular, porque o celular hoje em dia custa 2, 3, 4, 5 mil. 11 mil. Olha aí, 11 mil. Sei lá. Daqui a pouco é um carro. E é passível de ser roubado até para desejo da pessoa. Ele quer vender, ele vai pegar e vai vender para um outro, ele nem vai usar. Então, 2 ideias que nós demos. Tem um celular baratinho, que você sai na rua. Uhum. E tem um celular mais preparado, que você tem todos os aplicativos, as senhas, e você guarda em casa. Essa é uma ideia que já foi até a televisão que deu. Mas existe o risco de você ser assaltado E perdeu esse bem que... esse bem. Então, o seguro de celular é tão importante quanto o seguro de casa, seguro de vida, seguro de carro, seguro de mala, seguro de viagem, que nós vamos falar em outras situações. Ah, mas é caro. Não é caro. Vale a pena você ter, porque pelo menos você tem alguma proteção, desde que seja com uma empresa séria, uma corretora de seguro ou a própria fabricante. E aí é o que a gente sempre fala, né? Você tem que vasculhar, né? Quem é que está te vendendo o seguro, para não saber, vai nessa, né? Se a pessoa tem facilidade para ter o reembolso. Como é que funciona isso? Como é que eu pego? Se eu preciso ir para Belo Horizonte, tem que ler as cláusulas. Então você tem que saber aonde você vai exercitar. Se for para complicar a tua vida, isso nem faça, nem compre celular, nem fique nessa loja. Vai aonde vão te ajudar. A informação, ela é fundamental, tudo, né, né? O que a gente está fazendo aqui, mas ela é tudo, né? Porque às vezes você tá tão focado, então o vendedor às vezes também precisa, sei lá, bater meta, enfim, não sei. Tá correndo, né? Ele fala rápido, você não presta atenção, então quer dizer,
calma, né? Relaxa, faça como os mineiros, né? Dê um passo por vez, né? Para você não cair numa emboscada, né? E vou dar mais uma dica que a Lili me lembrou agora. Ah. Comprar um celular é função do vendedor, além de te explicar o celular como funciona, mostrar a garantia, você tem que ter lá na mão, você tem que ter a nota fiscal para eventual necessidade e a chamada lista de assistência técnica, onde você vai mandar consertar esse negócio. Se tiver algum problema. E se tiver, não é longe, você tem que fazer isso, você vai mandar por internet, você vai mandar por mensagem, vai mandar no correio. Nem faça isso. E outra coisa, Lili, que dá muito problema, é você comprar o celular e eles não perguntarem onde a senhora mora. Ah, mora em tal lugar. A área de abrangência do sinal, isso é muito importante, senão você compra e não usa. E aí a pessoa pode recorrer, pode comprar. Se não porque for assim, essas empresas informado, de venda de celular são gigantes, né? Então, a pessoa ela pode ter sucesso num recurso dois quando isso artigos, acontece? guardem isso, hein? 2 artigos, guardem isso. Primeiro, artigo 23 e 34. A empresa sabe ou deveria saber onde pega o sinal. É função dela, né? Outro artigo fala, você é responsável por atos dos seus representantes. Então, se o cara não der uma orientação boa, não adianta. Já era, né? Ô, Dori, quer beber uma aguinha aí antes? Não. É verdade, é boa a ideia. Vamos lá. Bebe aí uma água. Ô, Dori, a gente fica olhando essa coisa, né, da orientação do celular e tal, porque hoje em dia todo mundo tem um celular e isso que você falou é muito interessante. Há meios de você ser protegido pela lei, né? E ficar de olho, né? Ficar de olho aí, né? Na maneira como estão te vendendo esse celular. Não é para empurrar, é para vender. É para ganhar você, fidelizar. Isso mesmo. Ô, Dori, vamos contar um caso? Vamos. Já que a gente está aqui, né? Parece que você tem um caso aí de um senhor de 82 anos que estava numa padaria, que depois até virou um caso mesmo. Tal. Esse aí saiu até na imprensa. Eu estava numa padaria. Mogi? Ou não? Lili, você me complica assim, Lili. Como assim? É porque eu moro perto de 2 padarias. Alguém vai dizer, foi essa ou não foi aquela? Não, eu estava numa padaria. Padaria, ok. Muito boa, por sinal. Lili não é fácil, não. E aí, tô quietinho lá, de manhã cedo, umas 7 horas. Deu uma mordida no pão francês, com a boca cheia. Alguém bate. Bate no meu... Você sentado naquele... Não tinha pandemia, você sentado tudo junto ali. Olhei um senhorzinho de idade, 82, né? 82 anos, de bengalinha. O senhor é o seu Dorilco, do Coprom? Já fazia um tempo. Eu falei, sou, não vou ficar explicando tudo isso às 7 horas da manhã. Sou assim. Posso fazer uma pergunta para o senhor? O senhor sempre está aí falando essas coisas aí de direito, e eu tenho uma pergunta. Eu falei, pois não. Eu sou viúvo e frequento casa das meninas. E eu estou com uma dificuldade, porque o programa, o tempo do programa é 30 minutos. E eu não consigo entrar em forma, em atuação, começar a funcionar. Em tão pouco tempo. Tão pouco tempo. E eu queria saber, o senhor entende de lei? E eu lá prestando atenção, olhando ele. Se eu posso, eu não quero pagar mais no programa, eu só quero saber se eu posso ficar mais tempo no quarto. E senhor Dorilco, o senhor precisa saber o seguinte, que quando o pessoal começa a bater na porta, sai, vô, aí que não funciona nada. Eu fico desesperado e aí não funciona. Eu olhei para ele. Quantos anos o senhor tem? 82. Então vamos fazer o seguinte. O senhor tem nota fiscal da zona? Não. O senhor tem um orçamento da zona? O senhor tem alguma prestação de serviço? O senhor tem algum documento? Não, não tenho nada. Então vai assim. Convida as moças, que o senhor conhece. Está vendo aquela mesa grande lá no fundo? Sim. Traz essas meninas, o senhor me avisa. Vamos fazer uma reunião aqui na padaria com todas as meninas de programa e o senhor. Caramba, e eu vou conversar com elas, porque eu não sei ainda um artigo que trata disso às 7 horas da manhã. Você é consumidor, você é idoso. Eu tô sem pergunta. Mas eu perdi o rebolado diante desse caso aí seu. Eu vou ajudar o senhor. Perdi completamente.
completamente rebolado. O senhor traz as meninas As que eu moças, vou, as moças que nós vamos fazer uma reunião. O senhor faz isso por mim? Eu falei, claro que eu faço para o senhor. Se o senhor trouxer as meninas, eu faço essa reunião. E sumiu. Nunca mais vi. Eu estou interessado demais se puder trazer essas meninas. Eu queria fazer uma reunião. Você imagina, eu avisei o dono da padaria e falei, puta, pode trazer, quero ver como é que é esse negócio. Nunca ouvi falar nisso. Falei, então, não vamos fazer Agora, uma Dori, reunião. essa coisa da E prestação ele de saiu feliz da serviço, vida. quando é, né, só entre duas pessoas, não nesse caso que você está falando, mas em outro, numa prestação de serviço que alguém vai fazer alguma coisa na sua casa, tal, e não saia contento. Como fazer? O que fazer? Tomara que você tenha contratado um profissional registrado. Aham. Porque outra recomendação que a Lili tocou no assunto, nunca chame ninguém que você não conheça para entrar na sua casa para resolver um problema que você tem, que você está nervoso. Você viu um cara na rua pintando, fazendo isso daí, e já leva o cara. Procura saber o que ele fez, aonde ele está estabelecido, se ele tem comércio, se ele dá nota fiscal, se ele dá orçamento, porque aí você tem os direitos para ser Entendi. preservado. O artigo 14 e o artigo 20 dão proteção sobre a responsabilidade pela má prestação de serviço. Se não, Lili, pode pôr até um assaltante na tua casa. Não tem nada contra esse pessoal, mas... Agora, e é complicado porque, assim, nesse país da informalidade, né, a gente teria que ter um país mais sério, né, Dorinho? Porque, assim, a gente sabe que muitas pessoas partem para a informalidade porque não tem condição de arcar com esse mundo formalizado. Ainda que hoje, né, as facilidades para ser um MEI, por exemplo, são muito grandes. É verdade. Né? Mas isso é uma coisa interessante, né? Quer dizer, você perde os direitos porque a pessoa não tem nada registrado, você não tem como encontrar o cara, né? Ele nem sabe onde ele trabalha, onde ele mora. O prestador de serviço. Então você fala para ele, onde você já fez seu serviço? Que for. Em tal lugar. Quer dizer, a recomendação é o primeiro passo, né? Quando numa situação que não há essa questão de se formar um... Você imagina, você vai contratar a pessoa que não conhece. Porque hoje não tem muito, né? Você sai, vai trabalhar e fica um cara estranho dentro da sua casa sozinho. Não tem condição, né? E outro programa, nós vamos falar também de golpes, que acontece, as pessoas se vestem de empresas de água, luz, telefone e gás e começa a aplicar golpe. E aí você começou a contar a história desse senhor de 82 anos e hoje o Brasil, a gente está as pessoas estão felizmente e de uma maneira muito bacana, vivendo muito mais, mas a rede de proteção desse idoso também tem que agir, né? Porque às vezes eles são levados no tapa, né? Porque eles são pessoas, às vezes, né? Inocentes, eles são bons, trabalharam a vida inteira, tem que ter tranquilidade no Mas aí tem que ter aquela coisa, né? O pai, o filho, até o vizinho, se não tiver, ajudar, olha, mas entrou alguém ali na casa do senhor, da senhora, porque a gente precisa de viver bem, né? Aí que entra aquela vizinhança solidária. Montem isso na sua rua, vizinhança solidária, isso é muito importante. Lista das pessoas que moram e o telefone de contato. Porque, assim, gente para abusar, e principalmente do idoso, maldade muito... Tá em todo lugar, e nós estamos caminhando para um país que vai ter mais idosos do que jovens, né? Então, cada vez mais, essa rede de proteção familiar, comunitária, né? E também do próprio poder público, que é obrigação dele fazer, tem que estar muito atenta, né, Dori? Por isso que você fala que ouvir esse senhor foi bacana nesse sentido, né? Claro que não... Enfim, pelo menos ele desabafou, né, Dori? Vamos ver se já tem essa reunião. Estou aguardando até hoje a reunião. Com aquelas meninas todas de programa lá, já avisou, até aviso. Ele, vai acontecer hoje. Olha a Ieda aí, hein? Aí você tem mais 2 casos para esse programa, né? Que você falou do sanitário e do mictório. É mesmo? São parecidos, né? Mas vamos lá. Quais são? O sanitário é o seguinte, eu fui numa solenidade num edifício público e eu entrei, tem aqueles boxes, né? Que abre a porta e fecha, né? E eu entrei e um cara entrou no outro entrou outro, porque foi um intervalo de uma reunião entre o outro, então a turma correu pro sanitário. E tocou meu telefone, eu tô falando lá, desliguei, todo mundo dentro dos boxes, né? Ô, Dori, vou te provar. Pode falar essa história aí? Não vai dar problema pra gente, não? E aí, com isso, acabei de falar, desliguei. Aí tô lá, né? Fazendo o que eu tenho que fazer. Aí o cara falou, é o Dori que tá aí do lado? Eu falei, sou. Pô, cara, que bom. Eu tenho um problema, contou o problema do cara. Não, gente. Eu fiquei lá, expliquei pra ele, ele agradeceu, saiu. Você nem viu a cara do sujeito. Até hoje eu não sei para quem que eu dei essa orientação. Ele, muito obrigado, doutor, foi embora. Deu descarga e foi embora. Dani, você sabe que todo caso que você conta aqui, eu sempre me lembro de alguma coisa para perguntar mais, né?
Você falou que estava num edifício público, É. né? E hoje a gente tem lei de acessibilidade, né? Tem. Para cadeirante, para pessoa que tem alguma dificuldade motora, né? O direito do consumidor diz alguma Muito. coisa sobre a falta de acessibilidade? Ele tem uma lei espaços? própria. Aham. O deficiente tem uma lei Conta um própria pouquinho sobre isso. essa história, é legal. A gente pode até fazer um programa só sobre isso, né? Mas Tem, nós vamos fazer. dá marca alguma aí. dica hoje. Nós temos... Dá um aperitivo, Dori. O consumidor, pessoa com deficiência, ele é tão igual a qualquer outro tipo de consumidor. Ele tem dinheiro, ele tem vontade, ele tem necessidade. Então, se você se preparar, você vai ter um público muito numeroso, porque nós temos no nosso país uma quantidade grande. E por que o Dori está falando isso aí com tanta firmeza? TRADEF, Trabalho de Apoio ao Sim. Deficiente, nós tivemos muitos anos, desde 88, nós temos esse trabalho que a Ieda Bucô fez isso daí. E são situações interessantes. Então, o consumidor, pessoa com deficiência, ele deve ser extremamente respeitado. Então, como é que nós podemos fazer? Ter vendedores no nosso estabelecimento que entendam de comunicação com pessoa surda, com pessoa muda, com pessoas que tenham dificuldade de andar, para você ter a cadeira motorizada, para você ter prateleiras de livre acesso, para você colocar uma pessoa do lado dele para poder ajudar. Então, isso é muito bom, isso é um marketing positivo extremamente importante. Não, e é uma necessidade. Olha, eu dei uma conferida aqui, ó, segundo o IBGE, uma das últimas pesquisas que a gente está esperando, um censo ainda, né? Quantos tem? São 17 milhões. 17 milhões no Brasil? No Brasil. Isso que o pessoal sabe, né? Sim, porque a gente está com pesquisas atrasadas, né? Dori, mas é importante a família também saber disso, né? E Todo principalmente isso, o prestador de serviço, o dono da loja, Se o dono preparar. do restaurante e tal. Agora, no prédio público tem que ter Tem que ter. acessibilidade. Isso daí não tem desculpa, né? Isso aí não tem desculpa. É maçaneta, é tudo de acordo com situações. Agora tem a legislação dos sinais, você vê muitos, né, autoridades fazendo a Libras, pessoas. né? Que é a Essa língua Libras brasileira muito de sinais. Último caso desse programa, hein? Mictório. Jesus amado, você tem marcado isso daí? Tem, ó, porque era sanitário e mictório. Aí você ainda falou, Eliane, ó, separa os dois e tal. Tá bom. Eu pensei que você fosse esquecer disso daí. Aí vem, hein? É o seguinte. Ô, Leozinho. Você até parou para falar, hein? Porque é o seguinte. O Leozinho, se prepara porque eu preciso fazer uma movimentação nesse cara. Foi um grande evento. Mogi, no Clube de Campo, não tem nada, o clube não tem nada com isso. E aí chega um intervalo de entrega de prêmios, e aí a gente vai pro sanitário, né? Vai pro banheiro, os maridos, acompanhei a Ieda, foi para lá, fui no meu. E aí eu tô lá, eu vou fazer mais ou menos, e tô lá, né? Opa, vai cair aí não, hein, Dori? Aí tem aquele, como é que fala aquele negócio, mictório, você faz xixi, né? Então aí... tipo uma cuba, né? Cuba, é isso? Não sei. Então tá bom, eu vou tentar mostrar o que aconteceu. Eu tô lá, fazendo meu xixi sossegado, vem uns caras do meu lado, encosta do meu lado, e também fazendo xixi e me olhando. Você já fala, já fiquei de lado fazendo xixi. E ele fazendo xixi e me olhando. E eu já me incomodado com aquele negócio e não acabava o meu xixi. Eu sei que chegou uma hora e ele, o senhor é seu Dori do Procon? Eu falei, sou. Dori, pelo amor Ele falou, olha, eu queria agradecer muito ao senhor. Falei, moço, o senhor não precisa me agradecer. Não, aí não. Só passa um e-mail, né? manda uma informação para mim, mas... Saudações, tchau. Um abraço, tchau. Espero não te ver tão cedo. E sair né? do sanitário. Imagine, isso eu me distraio e pego na mão do cara, Lili? Pelo amor de Deus. Ô, Dori, mas é isso, né? As pessoas quando veem e tal... E eu acho que esse é o barato desse podcast, né? Porque ele diz respeito às situações que todo mundo sempre tem algum problema, né? Outro dia eu falei do abacaxi doce, que até você riu e tal. Porque, assim, a relação de consumo... É em tudo. É em tudo, desde a hora que você levanta, né? Uma fechada né? Um pequeno acidente no carro. Marca isso aí, vamos falar qualquer dia das relações de consumo muito comuns. É o colchão, é a luz que não acende, é a água que não esquenta, coisa tudo isso muito, muito simples. E que tem lei para isso, que as pessoas precisam saber isso. E assim, não é só a ideia, né, Doni? Não é só ir na garganta da pessoa, não é isso, né?
é fazer com que a sociedade ela caminhe de uma forma melhor. Não Harmoniosamente é? equilibrada. Porque todo mundo respeitando as leis, e é isso que está faltando muito hoje em dia, né? Pronto, beleza, a Lei gente nós vai. temos, nós não temos é respeito às leis. Pois é, e a gente vai. Mas aí é a importância, né? De denunciar, de cobrar os seus direitos, de ter a paciência, porque às vezes é um pouco burocrático. No direito do consumidor, até que não, que até que é bem rápido, Bem né? rápido, bem rápido. Mas para a gente construir uma sociedade melhor, né? Não? Eu concordo com você. Marca essas pautas que a Lili, a cabeça dela é uma máquina. Ela não para de pensar o tempo todo. Então, marca É porque esses tem muito assuntos. assunto, né? Tem- Porque e tem aí, muito nos e de próximos- interesse, né? O interesse Nos nosso, né? próximos nós vamos batendo E, papo. e dessa ideia nossa mesmo, né? De prestar serviço, mas também de tentar construir aí uma relação melhor, né? Tanto para o consumidor, para o empreendedor, para o prestador de serviços Para e todos. etc. Os Pra dois todo lados mundo, da né? relação nós vamos orientar, ajudar. Essa é a intenção do Jornal Diário e estamos juntos aqui. Então tá bom. Pessoal, estamos ficando por aqui. Terça-feira que vem tem mais um podcast Pode Falar, Dori. Até mais. Abraço, até a próxima.